convidado de hoje é dentista, professor universitário e doutor em materiais dentários. Atualmente ocupa o cargo de reitor da Universidade Federal de Santa Maria. No estúdio conosco, Paulo Afonso Burman. Tudo bem, Paulo? Como Seja vai? bem-vindo ao programa Olhar. Muito bem, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. Bem. Paulo, um dos pedidos que a gente fez a você quando combinamos essa entrevista era que você nos trouxesse 5 ou 6 títulos de livro que pudesse contar um pouquinho da sua vida. Quando a gente volta lá para a sua infância, na região das Missões, o que você lembra? Qual era a leitura que você tinha naquela época? Como que era a sua infância lá? Difícil de contar uma história a partir dos livros que a gente lê, porque eles fazem parte da nossa construção. Um dos primeiros livros que li foi o Meu Pé de Laranja Lima. Além das leituras da escola, que eram as leituras convencionais de uma escola rural no interior de Catuípe, foi um livro que marcou, porque me pegou na pré-adolescência, naquela fase assim de descobertas, um livro muito bacana e tenho ele muito marcado hoje na minha memória. E na medida em que a gente ia se familiarizando mais com a leitura, meu pai lia muito, né? Ele, apesar de ser um colono, ele é um sujeito que se interessava muito pela leitura. O Correio do Povo era um jornal que ele devorava, aquele enorme jornal, né? E passou a comprar coleções das mais diversas. Jorge Amado, Machado de Assis, José de Alencar, clássicos da literatura brasileira. Os clássicos, o Érico Veríssimo, ele adorava. E a gente, de vez em quando, buscava na biblioteca dele alguma dessas obras para, por curiosidade, ver o que havia escrito de tão interessante que ele lia tanto e consumia esse material assim, de uma forma extraordinariamente bonita. E eu li muita coisa, assim, de Jorge Amado, de Érico Veríssimo, Cidade de Antares, Tempo e o Vento, Gabriela, e assim por diante. Nessa época da sua infância, você se considerava um bom aluno? Eu me colocaria hoje num patamar intermediário, né? Do meio para cima, vamos dizer assim, né? Bastante dedicado, sempre fui, né? Tinha as limitações, evidentemente, mas me superava. Naquela época você já tinha alguma referência para ser dentista, para estudar odontologia, ou isso veio depois, já na adolescência? Veio depois, e mais adiante. Na adolescência, como a gente viveu na zona rural, as informações eram tanto quanto escassas, né? E sofri muita dor de dente. O acesso ao serviço de saúde era muito complicado. E eu acabei me interessando por uma área na qual eu sofri um pouco, né? E assim foi construindo essa ideia de fazer odontologia. Na época da sua adolescência ali, que você começou a sair com amigos, a fazer festa, a namorar, teve alguma leitura que te marcou? Eu li muito nesse período Érico Veríssimo, né? Incidente de Antares. Te identificava? Muito com as histórias daquele período, enfim. O conjunto do Tempo e o Vento foi um conjunto de obras muito interessantes, que contavam um período da história, né? O próprio Capitães de Areia, do Jorge Amado também, todos eles tinham um enredo político, né? Como a família sempre teve, né, uma participação nos processos políticos, naturalmente a gente se questionava e tinha curiosidade de saber, de conhecer mais, enfim. E assim a gente foi se encaminhando por esse processo de compromisso com a comunidade, né? Sempre nos foi, de certa forma, cobrado, né, que a gente não vivia isoladamente, que nós vivíamos em comunidade, e, portanto, nós tínhamos que ter as preocupações com o entorno, com o nosso entorno, com a coletividade. E isso foi uma coisa que nos acompanha até hoje. E quanto à sua mudança para Santa Maria, como foi chegar aqui pela primeira vez? Como eu disse, eu estudei numa escola rural, no interior de Catuípe.
numa vila, 12 quilômetros da cidade. Fui conhecer energia elétrica com 10 anos, né? Era luz de lampião, aquela coisa toda. Vamos dizer assim, um saudosismo me acomete nesse momento, porque a gente lembra quão simples eram as coisas e quão bem a gente vivia. Eu fui estudar em Ijuí, fazer o correspondente hoje ao primeiro grau, né? Fiz o ginásio em Ijuí, fiz um exame de admissão, para aqueles da minha época sabem exatamente do que nós estamos falando, era um vestibular para o ginásio. E depois fiz o ensino médio em Ijuí até o 2º ano, e como já tinha 3 irmãos estudando aqui, em Santa Maria, já fazendo faculdade, eu vim concluir o ensino médio no Maria Rocha aqui. Então meu caminho foi mais ou menos esse, até chegar aqui. Aos 16 anos eu vim para cá, né? Bem jovem. Então foi um período assim, acho que é assim que a gente foi construindo a ideia de estudar em Santa Maria, e aí veio o vestibular, enfim, veio a faculdade. 75 foi o ano que eu cheguei em Santa Maria, estudante de ensino médio, me preparando para o vestibular. De lá para cá, tanta mudança, né? De Muitas. estudante a reitor da nossa principal universidade. Muitas mudanças. Eu formei em 79 em odontologia, fiquei um ano fazendo especialização, uma coisa que para a época era meio inusitado, né? Mas como eu tinha 21 anos, me permiti, com o suporte familiar e com uma luta grande, arrumei emprego logo depois, então me subvencionava, né? A partir do trabalho que a gente tinha, e concluí o curso de especialização e voltei a trabalhar na minha região. Fiquei lá 8 anos. E aí, em um determinado momento da história, cruzei com um professor numa viagem. Onde é que tu estás? Eu estou, professor Walter Robson. Eu estou em Catuí, mas por que você não vem para Santa Maria fazer concurso, que está abrindo concurso em Santa Maria? Mas olha, é uma ideia interessante. E a partir daí eu comecei a construir a ideia de prestar um concurso, despretensiosamente, porque eu trabalhava muito na iniciativa privada, eu tinha um consultório, então vivia razoavelmente bem, tinha acabado de construir minha casa, né? E me preparei um pouco, não muito convencido de que aquilo seria. E acabei sendo aprovado no concurso, em 3º lugar. Bom, não vou ser chamado, né? A minha convicção era essa. Voltei a trabalhar. Ao cabo de 6, 7 meses, recebi um comunicado de que eu deveria me apresentar caso tivesse interesse em... E assim aconteceu. Acabei assinando um contrato em 12 de dezembro de 1989. Né? Uma data também muito marcante na minha vida, né? E iniciei, então, minha atividade junto à Universidade Federal de Santa Maria. Você teve aí uma outra mudança também super importante quando você foi fazer mestrado na Universidade de São Paulo, né? Como que foi esse momento? Foi. Você sabe que quando a gente enfrenta um desafio, você tem que estar preparado para isso. E eu não me sentia adequadamente preparado para ser professor da universidade, embora tivesse sido aprovado num concurso e tal. E eu novamente me lancei a um desafio. Eu vou fazer uma pós-graduação que me prepare melhor para poder, né, trabalhar melhor com o meu estudante, né? E assim eu fiz. Em 91, eu consegui a autorização do departamento e da universidade para fazer um afastamento para pós-graduação, e assim eu fiz. Acabei fazendo na sequência mestrado e doutorado, num tempo bastante razoável. Retornei a Santa Maria, já doutor, né, na área. Você trabalhava com odontologia e aí viu a necessidade do meio acadêmico. Como que foi essa mudança? Largou o consultório e foi para frente dos alunos. Talvez tenha até uma relação com o pensamento político, ideológico que a gente carrega. Esse sentimento, esse entendimento de que o meu trabalho enquanto profissional era muito importante, eu gostava muito do que eu fazia.
fazia aquilo com muita paixão, com muita determinação, mas chega um momento da vida que você começa a questionar algumas coisas, né? Bom, eu trabalho para um grupo restrito de pessoas. Talvez eu tenha que ousar em pensar que eu possa colocar a minha disposição, minha juventude, a minha garra, a minha determinação e o pouco que eu conheço a serviço de um contingente, de um volume maior de pessoas. E foi isso que me levou efetivamente a... Olha, na universidade, sendo professor, eu tenho a perspectiva de abrir os horizontes em relação ao espectro que eu possa atingir. Então foi assim. Eu sempre gostei da vida acadêmica. Enquanto estudante, eu me envolvi com alguns projetos, eu fui monitor, participei da política estudantil, do diretor acadêmico. Enfim, sempre tive um envolvimento intenso com a universidade. E olhava naquele momento pelo questionamento que eu mesmo me fazia, pela autocrítica, pelas cobranças que eu mesmo me fazia, que achava que poderia efetivamente dar um passo adiante nessa linha. E assim eu fiz. Quando você se tornou professor, você já era pai? Não. Não era. Quanto a essa diferença que eu queria te perguntar. Você hoje trabalha em frente a muitos jovens. Não só jovens, como também adultos, mas principalmente jovens. Liderar uma turma, não só uma turma como todas as outras, mas principalmente uma turma de jovens. Isso se diferencia quando você é pai e quando não é pai? Acho que tem diferença, sim. Acho que tem diferença. A gente fica sendo pai, compreendendo melhor as reações dos jovens, né? Aliás, essa foi uma das razões também que me trouxe para dentro da universidade. A perspectiva de conviver num ambiente efervescente. Jovens, questionadores, né? Que te colocam permanentemente atento, alerta, em busca do conhecimento que eles precisam. E que a gente precisa também. Então é uma troca muito importante, a gente aprende muito. O processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla. Não? Você já deve ter por alguns momentos parado e pensado, mas se fosse meu filho eu não faria desse jeito. Ou, poxa, eu não vou fazer isso porque ele pode ser meu filho, poderia ser meu filho. Não dá para você trabalhar com essa... Não dá para você trabalhar com essa... São situações diferentes. Você consegue separar o pai do professor? Sem dúvida. São situações diferentes, né? Você tem no teu grupo de estudantes um grupo de jovens com uma família, sua família constituída. Um professor não pode ocupar esse espaço. O professor ocupa um outro espaço, que é o da complementação, da formação daquele jovem. E, se possível, uma orientação, um conselho sempre vai bem, a gente sempre faz isso, né? Um questionamento, convidar a reflexão, que é coisa que pai faz muito também, né? Sim. Não é uma relação que a gente tem com os estudantes, é uma relação muito de troca mesmo, claro que se estabelece, né? As posições se estabelecem dentro de uma sala de aula, dentro de um laboratório, não há dúvida, pela responsabilidade que tem o professor diante daquele grupo de liderança, enfim, de trato, de aconselhamento, de informação, diferente um pouco da situação familiar, né? A reitoria, ela aconteceu por acaso ou isso já era um desejo seu? Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, que eu já respondi algumas vezes. Num determinado momento, pós-eleição, várias vezes me perguntam, então, isso significa um sonho, a conquista de um sonho? Absolutamente. Né? O sonho, meu projeto de vida, diria que é muito diferente desse. Faço o que estou fazendo, o que sempre fiz profissionalmente, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e com muita convicção de que estamos fazendo corretamente. Mas eu encaro essa função como uma missão, com muita responsabilidade. Não se trata de um projeto pessoal. Nunca estabeleci na minha vida como meta, olha, eu quero ser o reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Absolutamente. Eu encaro isso como uma contribuição cidadã de um sujeito ousado, né,
quer fazer melhor. Que quer fazer o melhor para a sua comunidade. Colocar as nossas qualidades, as nossas virtudes, até os nossos defeitos, né, a serviço da comunidade como um todo. E isso é muito gratificante. Isso realiza profissionalmente, efetivamente. É o que a gente sente como... Acho que é um pouco pretensioso da nossa parte fazer uma manifestação desta ordem. Mas a gente se sente útil, mais útil para a comunidade a qual a gente serve. Quando eu tenho a oportunidade assim, de conversar com as pessoas e saber um pouco mais sobre sua trajetória, tanto de vida quanto profissional, uma das coisas que eu me questiono muito e que eu gosto de perguntar para as pessoas é com relação aos percalços da vida, de que forma elas enfrentam e enfrentaram os percalços. Eu acho interessante porque muda um pouco a maneira da gente mesmo ver o futuro e se preparar para todos os que vierem ocorrer no nosso caminho também. Como você se preparou, como você agiu nos percalços da vida e como você está preparado para o futuro. Percalços? Não lembro de muitos, não. A vida da gente é assim, né? Tem altos e baixos, tem derrotas, tem vitórias, tem conquistas, né? E eu acho que assim, o percalço que eu destacaria na minha vida foi a perda precoce do meu pai, que era um sujeito muito presente, muito correto, um trabalhador, né? Inteligente, ousado para o seu tempo, né? E nos deixou muito cedo, aos 69 anos. Muito decorrente do seu trabalho e da sua dedicação às causas coletivas também, né? Ele foi preso político, foi torturado, foi torturado psicologicamente. A família sofreu muito com isso. Quando a família sofre, ele sofreu também em função... Sabe, é que esse período foi um período muito difícil, realmente. E por certo, isso contribuiu de forma decisiva na perda prematura que nós tivemos dele. Eu não tenho dúvida disso. Mas o tempo que ele viveu conosco foi uma figura extraordinária. Então eu reporto como um grande percalço. O grande percalço da minha vida foi não ter convivido mais tempo com ele. Você acha que dá sequência ao legado que ele deixou? Isso é muita ousadia da minha parte pensar nisso. Eu acho que ele tinha uma postura tão diferente, tão consistente que eu não me arriscaria a dizer isso. Paulo, eu percebo que você se emociona muito ao falar do seu pai. E a sua mãe? Conta um pouquinho sobre ela, sobre a tua relação com ela. Uma mãe muito presente. Mãe, esposa, uma figura também extraordinária, né? Felizmente ela ainda está conosco. A gente ainda tem essa alegria de poder contar com ela e com a matriarca. Trabalhar, viver. E hoje ela curte os netos, né? E assim, foi uma figura muito batalhadora também, que complementava toda o trabalho, toda a história do pai. Enfim, né? Sempre esteve muito parceira, muito companheira, sempre uma mãe presente também, carinhosa, né? Que contornava as situações com uma desenvoltura extraordinária. Quais valores que teu pai e tua mãe te passaram que você hoje não deixa de passar para os seus filhos? A ética, a responsabilidade e o caráter. Paulo, como nós estávamos falando sobre a sua vida, sobre a sua mãe, sobre seu pai, eu também gostaria de saber como é o Paulo em casa, o Paulo pai. Pouco presente nesses tempos.
mas o tempo que a gente passa em casa se vive muito intensamente. São 3 filhos, a esposa, né, que também tem um papel extraordinário na casa, né? Sempre trabalhou e teve atividade fora e superou com toda a tranquilidade todas as dificuldades que enfrentamos. E que ajuda, aliás, eu posso dizer que eu ajudo a criar os filhos de uma forma muito tranquila, muito serena. O tempo que a gente passa em casa gosto de preparar uma refeição para todos, e um filme, ler alguma coisa, conversar, né, porque eles têm muito a dizer, né, e a gente tem muito a ouvir, quando necessário uma orientação, um conselho. Então é uma vida muito tranquila nesse aspecto. Quando se tem tempo, quando é possível, uma viagem, um passeio, uma volta de bicicleta, enfim, acho que é mais ou menos assim. Não tem nada de extraordinário, mas se vive muito bem nesse contexto familiar. Muito bacana. Agora, Paulo, você teve um olhar de Santa Maria antes de ser reitor e tem um olhar agora, após assumir a reitoria da Universidade Federal. Você diria que houve muita diferença? Qual é a sua maneira hoje de olhar para Santa Maria? Na verdade, eu acho que a posição que nós ocupamos hoje, por delegação da grande maioria da nossa comunidade, nos coloca diante de uma responsabilidade muito grande que vai além da própria instituição Universidade Federal de Santa Maria. Diga-se de passagem, é uma das mais importantes instituições do Estado do Rio Grande do Sul. E obviamente que nós temos buscado uma interação de uma forma intensa com todos os setores da comunidade santamariense, porque entendemos que a universidade tem um papel além da formação de profissionais. Nós temos um papel importante no desenvolvimento socioeconômico da região. Não se restringe a Santa Maria. A nossa universidade tem braços estendidos por toda a região. Afinal de contas, não fosse apenas pela nossa inserção nos diversos municípios da região, nós temos ainda 4 campi. Em Frederico Westphalen, em Palmeira das Missões, em Silveira Martins, em Cachoeira do Sul, agora, inaugurado recentemente. Então isso realmente nos coloca com um olhar permanentemente atento a tudo o que acontece na região. De estabelecer as relações com os mais diferentes setores, seja com os movimentos sociais, com os partidos políticos, com o poder público municipal, estadual e federal, com as lideranças empresariais, enfim. A universidade tem um compromisso e um papel muito grande, e isso só aumenta a nossa responsabilidade na função que nós estamos hoje desempenhando à frente da Universidade Federal de Santa Maria. Sem dúvida. Paulo, eu te agradeço então pela presença e pela disponibilidade de vir até o nosso estúdio, ceder essa entrevista e contar um pouquinho da sua vida e da sua carreira para a gente. Grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de poder desfrutar de um momento tão agradável. Muito obrigada. E eu estive hoje em boa companhia com o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Afonso Burman. Para conferir essa entrevista na íntegra, é só entrar no nosso site, programolhar.com.br. E a gente se vê no próximo bloco. Fique conosco.